Bom dia, continuando a nossa preparação para o Enem 2017. Hoje com a aula número 2, continuando a introdução à estatística. Vamos ao trabalho? A aula de hoje é uma aula teórica, onde vamos falar sobre termos de uma pesquisa estatística. O objetivo é poder compreender a leitura das questões, porque nelas são utilizados esses termos, e para que possamos resolver as questões, a gente tem que compreender o significado de alguns termos. Por exemplo, população e amostra. O que é uma população? Nós chamamos de população o universo a ser estudado. Por exemplo, se um instituto de pesquisa quer avaliar o desempenho dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte no ano 2016, o universo de estudo dela vai ser o quê? Os moradores, votantes da nossa capital mineira. Então, as pessoas que habitam e votam em Belo Horizonte constituem a população, ou nós chamamos de universo a ser estudado. A amostra é uma parte desse universo, é um grupo de elementos da população, é um subconjunto da população. Isto é, são as pessoas escolhidas de acordo com critérios para responder à pesquisa. E é lógico que essas pessoas são escolhidas com critérios para que os resultados da pesquisa sejam alcançados. 2. Indivíduo ou objeto. O indivíduo ou objeto é cada elemento da amostra. Consequentemente, cada elemento também da população, já que a amostra é parte da população. Variável são valores atribuídos ao indivíduo, no caso de pessoas, ou ao objeto, no caso de um carro. Então, se eu estou pretendendo comprar um carro, eu terei que pesquisar para alcançar e ter sucesso, objetivo bem esperado, olhar as variáveis que são apresentadas hoje. Nós temos carro a álcool, uma variável. Nós temos carro a gasolina, outra variável. As marcas dos veículos e a potência do motor que eu desejo. Então, são as variáveis que eu devo observar na pesquisa para adquirir um carro. 4. Classificação das variáveis. De acordo com as variáveis, elas podem ser classificadas em quantitativas ou qualitativas. Como a própria palavra está dizendo, quantitativas se refere à quantidade. Qualitativa se refere à qualidade, valor, atributo do objeto. Então vamos lá. Variável qualitativa se refere à qualidade, ou atributo, ou valor do objeto, ou da pessoa pesquisada. A variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Nominal refere apenas a qualidades, atributos do objeto, como sexo, cor do cabelo, grau de instrução, esporte favorito, lazer, etc. Dizemos que essas são variáveis qualitativas nominal. São qualidades, são atributos da pessoa e são nomes. Mas se esses nomes, essas qualidades, devem ser consideradas em uma certa ordem, nós dizemos que temos uma variável qualitativa ordinal. Por exemplo, se eu vou pesquisar um grupo de pessoas quanto ao ensino, quanto ao grau de instrução em fundamental, médio e superior, essa variável fundamental, médio e superior, nessa ordem, é chamada de variável qualitativa ordinal. Variável quantitativa, como a palavra dizendo quantidade, refere a números, pode ser contada, pode ser enumerada, como o próprio termo indica. As variáveis quantitativas podem ser discreta ou contínua. Discreta, quando pode ser contadas em geral, né? Pode ser contada através de quê? De números inteiros, discreta. Por exemplo, eu vou pesquisar a quantidade de filhos nas famílias brasileiras. Então eu posso enumerar. Tem família com um filho, tem família com 2, com 3, com 5, com 6. E a minha família,
11. Meu pai era exagerado. B. Contínua, quando se refere a medidas. Por exemplo, um técnico de futebol ou de basquete quer saber a altura dos jogadores que iriam enfrentar a sua equipe. Por exemplo, com 2 metros e 4, 2,04 metros. Jogador com 1,93 m, com 1,78 m, com 2 metros e 9, com 1,82 m, 1,70 m, assim por diante. Resumindo o que acabamos de fazer, as variáveis de uma pesquisa estatística pode ser classificada em quantitativas e qualitativas. As quantitativas pode ser discreta ou contínua. Discreta pode ser contada por números inteiros. Contínua pode ser medidas. As qualitativas, que são qualidades ou atributos do objeto, pode ser nomes. E quando esses nomes, essas qualidades, são colocadas em ordem, nós dizemos que elas são ordinal. Na aula 03, daremos continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado.